Bom, meus irmãos, nós estamos iniciando hoje essa nova série de mensagens, Transformações, o poder que transforma. E nessa primeira mensagem, logo no início, eu gostaria que você considerasse a seguinte pergunta: o que é que você gostaria que mudasse em sua vida? Qual é alguma coisa, um aspecto da sua vida que você gostaria que fosse transformado, que você gostaria que fosse mudado? Será que você gostaria de ser uma pessoa mais confiante? Uma pessoa mais assim descontraída, mais descolada? Talvez uma pessoa mais comunicativa? Quem sabe alguém mais calmo, não tão nervoso, mais tranquilo? Será que você gostaria de ser uma pessoa mais paciente? Uma pessoa mais santa, mais temente a Deus, mais fiel à palavra do Senhor? Quais são as transformações que você gostaria de ver acontecendo na sua vida? Como dá para perceber, todos nós possuímos áreas na nossa vida que nós gostaríamos que fosse diferente do que é hoje. Mas então surge uma outra pergunta: por que é que eu não consigo mudar? Por que é que eu não consigo mudar? Ô pastor, eu tenho me esforçado tanto, tenho me dedicado tanto para ser uma pessoa melhor, para ser uma pessoa diferente. Olha, eu já estou até lendo a Bíblia todos os dias, tenho me dedicado à leitura de livros, tenho feito cursos, eu tenho escutado conselhos de pessoas mais sábias, mais experientes, mas mesmo assim, pastor, eu não tenho conseguido obter sucesso na minha vida. Eu não tenho conseguido ver as transformações acontecendo. Estou me dedicando ao máximo, mas nada tem acontecido. Presta atenção a isso, meu irmão. Somente o poder de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é capaz de efetuar mudanças verdadeiras. Somente o poder de Deus. O poder de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos pode efetuar mudanças verdadeiras na minha e na sua vida. Sim, o segredo para nós efetuarmos mudanças é única e exclusivamente o poder de Deus. E essa decisão em ter esse poder é uma escolha que cada um de nós deve tomar, precisa tomar. A palavra poder, ela aparece por 57 vezes no Novo Testamento, e essa palavra é a mesma que é usada para descrever o poder da ressurreição de Jesus dentre os mortos. Em outras palavras, somente o poder de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos pode efetuar mudanças verdadeiras na minha e na sua vida. Por isso a coisa mais importante na nossa vida, na vida de uma pessoa, é que nós venhamos a conhecer e experimentar o poder da ressurreição de Jesus. Essa é a coisa mais importante para as nossas vidas. Conhecer e experimentar o poder da ressurreição de Jesus. E esse poder, ele está à disposição de cada um de nós aqui nessa manhã. Veja só o que Paulo escreveu na sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 10. Paulo diz: quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando da sua morte. O texto apresenta duas verdades muito importantes, e a primeira é essa: conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo, nós precisamos conhecer a Cristo. E a segunda, ela é igualmente importante: experimentar o grande poder que o ressuscitou. Conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Veja, o segredo é conhecer Jesus e experimentar esse poder que trouxe o nosso Jesus de volta à vida. Nós precisamos conhecer para poder experimentar. E Paulo, ele também escreve o seguinte sobre este poder capaz de efetuar mudanças nas nossas vidas em Efésios capítulo 1, dos versículos 18 ao 20. O texto diz: oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida que ele deu a seu povo santo,
E um destaque importante aqui nesse texto é essa frase: oro para que seu coração seja iluminado. Isso. Oro para que seu coração seja iluminado. Deus precisa iluminar o nosso coração para que nós venhamos compreender o poder concedido a nós para fazer mudanças em nossas vidas. E sem isso, ninguém consegue compreender. Sem isso, nós não temos a capacidade de entender. E eu creio, meus irmãos, que nessa manhã, nesse culto, enquanto eu estou falando, o Espírito Santo de Deus está iluminando o seu coração para você compreender aquilo que Ele quer transmitir a você nesse dia. Tanto é verdade que no versículo 19, Paulo ele prossegue: também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. Veja que a oração de Paulo é por compreensão do fato de que as mudanças só podem ocorrer através de uma decisão nossa, de permitirmos a ação do poder de Deus, que já está concedida a cada um de nós. E veja como Paulo conclui no versículo 20: é o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Esse mesmo poder está aqui hoje, desejoso em transformar a sua vida. Será que você percebe? Será que você consegue ouvir a voz de Deus? Ele está falando ao seu coração. O poder que ressuscitou Jesus dos mortos é capaz de efetuar as mudanças verdadeiras que nós carecemos e que está disponível a nós. E tanto no texto de Filipenses que nós lemos, quanto no texto de Efésios, Paulo ele se utiliza de uma palavra grega, dynamis. E essa palavra, ela é uma palavra raiz da palavra dinamite. Portanto, ele está dizendo aqui que Deus deseja dar-lhes o poder da dinamite, o poder que pode mudar a sua vida, o poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Por isso a minha oração neste momento é que Deus ilumine a sua mente, ilumine o seu coração, para que você compreenda que o poder de Deus está hoje aqui disponível para transformar a sua vida. E eu creio que através dessa mensagem Ele vai tocar no seu coração e começar uma transformação que você nunca viu antes. Por isso, nessa mensagem, eu quero destacar alguns aspectos do que o poder da ressurreição de Cristo pode realizar por cada um de nós. E em primeiro lugar, o poder de Deus é o único poder que pode cancelar o nosso passado. O poder de Deus cancela o nosso passado. Domingo passado, o pastor Jacó tratou esse assunto, mostrando que nós temos que limitar a influência do passado nas nossas vidas. Nós não podemos ficar presos e amarrados ao passado. E para que nós possamos limitar a influência do nosso passado no nosso hoje, nós precisamos compreender agora que o poder de Deus cancelou o nosso passado. O poder de Deus cancelou toda a dívida que nós poderíamos ter. E isso nos capacita, meus irmãos, a limitar o alcance do passado na nossa vida hoje. Para pensar um pouquinho na sua vida. Pense nos fracassos do passado que aconteceram. Pense nos seus erros de ontem. Pense naquele medo perturbador que te assolou, que envolveu o teu coração. Pense nos pecados secretos que você guardou e na culpa que esses pecados secretos geravam e talvez ainda geram na sua vida. Sabe de uma coisa, meus irmãos? O poder que ressuscitou Jesus e que está disponível a cada um de nós aqui nessa manhã pode cancelar tudo isso. E quando nós falamos em cancelar, nós não estamos falando simplesmente em esquecer, mas nós estamos falando em aniquilar, nós estamos falando em neutralizar. Veja só o que a Bíblia afirma em Colossenses capítulo 2, versículo 14.
O texto diz: ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Veja só esse texto. Veja que palavra poderosa. Jesus cancelou o registro de acusações contra nós. Não tem mais acusação, meus irmãos. Não tem mais registro nenhum do nosso passado. Foi apagado, foi esquecido, foi aniquilado, foi neutralizado. O passado não tem mais autoridade sobre nós. O passado já não tem mais alcance sobre nós, se nós nos abrirmos para crer neste poder que já nos foi dado. O texto ele nos informa que Jesus ele removeu o poder do passado, pregando o nosso passado na cruz. Ficou lá. Não tem mais poder sobre nós hoje. Na cruz, uma das últimas declarações de Jesus foi: está consumado. Como nós vemos em João 19, versículo 30. E no grego, essa palavra, ela é uma só, ela é uma palavra só, tetelestai. Está consumado. E a tradução literal dessa palavra tetelestai é muito interessante. Significa: foi totalmente pago. Toda a dívida, toda a pendência, tudo aquilo que era imputado contra você foi totalmente pago. Será que você percebe o que Deus está comunicando ao seu coração nessa manhã? Muita gente vive se martirizando porque não consegue esquecer o seu passado, vive de remorso em remorso, de culpa em culpa, mas deixar o seu passado no passado deve ser encarado com normalidade para aqueles que já renderam a sua vida a Cristo. Sim, meus irmãos, nós devemos abandonar o nosso passado de pecado. E isso significa que cada um de nós não devemos mais viver em função do nosso passado. Nós não devemos mais nada para o nosso passado, porque Jesus já neutralizou todo o efeito do nosso passado sobre as nossas vidas. Jesus ele não veio para a terra simplesmente para apagar os nossos pecados. Jesus veio para desfazer os nossos pecados. Jesus não veio simplesmente para condenar o nosso passado pecaminoso. Jesus veio para nos transformar através do poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E a Bíblia afirma em Jeremias capítulo 31, versículo 34, Deus decidiu esquecer nossos pecados. Em outras palavras, Deus escolheu cancelar a nossa dívida, foi totalmente pago. Deus cancelou o nosso passado e nos libertou para que nós continuássemos o nosso presente. Foi totalmente pago, meus irmãos. O passado não tem mais poder sobre a tua vida. E Deus ele é claro no texto de Jeremias, capítulo 31, verso 34, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Hoje, quando nós nos achegamos a Ele, admitimos os nossos pecados e pedimos perdão, Ele cancela o nosso passado. Deus ele resolve esquecer os nossos erros, Ele resolve esquecer as nossas falhas, as nossas maldades, os nossos fracassos, e isso sim são boas novas, meus irmãos, porque foi totalmente pago. Deus cancelou o seu passado e te libertou para você continuar vivendo o seu presente. E quando dizemos sim a este poder que já nos foi dado, conforme Romanos capítulo 8, versículo 1, nós encontramos que Jesus já foi crucificado em nosso lugar, portanto agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque o poder que ressuscitou Jesus dos mortos cancelou o nosso passado, foi totalmente pago, totalmente pago. E em segundo lugar, o poder de Deus é o único poder que ensina a lidar com os nossos problemas. O poder de Deus nos ensina a lidar com os nossos problemas. Como nós vemos, o nosso passado ele foi cancelado, a dívida foi totalmente paga, mas em nosso hoje ainda nós enfrentamos problemas, nós enfrentamos adversidades, situações difíceis, e todos nós aqui temos problemas. As únicas pessoas que não têm problema são aquelas que moram lá no cemitério, porque de resto todos nós temos problemas. A grande questão é então a forma como nós lidamos com os nossos problemas.
O fato é que, via de regra, nós tentamos resolver os nossos problemas com a nossa força, do nosso jeito, e um sinal que revela que nós geralmente tentamos resolver os nossos problemas do nosso jeito e na nossa força, é que nós nos encontramos constantemente cansados, sobrecarregados. Será que você tem estado cansado? Será que você, analisando a tua própria vida, aí você se encontra cansado o tempo todo? Qual será que é o poder que tem operado na tua vida? É o poder de Deus ou é o poder do teu esforço humano? Se for a sua força, se você tem buscado resolver os seus problemas na sua força, isso explica o seu cansaço, isso explica o seu desânimo, isso explica a sua ansiedade, isso explica essa sua postura de desistência. Deus, Ele está atuando na sua vida para que você perceba que Ele não apenas cancela o seu passado, como também te capacita a lidar com cada um dos problemas diários que você enfrenta. Veja comigo o texto de Romanos capítulo 8, versos 35 ao 37. Veja só o que Paulo está dizendo aqui. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Veja que o texto bíblico aqui está descrevendo problemas diários. E o verso 36 continua, como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. A Bíblia aqui aponta com clareza sobre uma determinada definição de morte sobre nós, mas veja como que finaliza no versículo 37, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, através do poder que ressuscitou Jesus dos mortos, nós somos mais do que vencedores, meus irmãos, e o texto é claro. Quando nós olhamos para a vida, nós temos que reconhecer que existem problemas que nos atordoam, que nos assolam, que nos pressionam, que vêm para tentar nos esmagar, nos destruir. Mas veja que o texto também informa que quando nós olhamos para Jesus, nós nos tornamos mais do que vencedores. Em outras palavras, Deus quer que paremos de tentar e comecemos a confiar os nossos problemas a Ele. Preste atenção a isso. Você sabe o que significa vencer? Um vencedor é aquele que vence obtendo o controle da situação. E Paulo aqui nos disse que nós somos mais que vencedores, ou seja, nós teremos uma vitória esmagadora, meus irmãos. Já está certo, já está definido, nós venceremos. E não apenas sobre o controle dos nossos obstáculos. Nada pode nos impedir, nada pode nos destruir. Essa é a essência do poder de Cristo na ressurreição. Ele destruiu a morte, Ele esmagou a morte, e é por isso que nós podemos confiar e descansar nesse poder. Deus, Ele quer que nós paremos de tentar fazer as coisas do nosso jeito, nos esforçar para a coisa acontecer. Ele quer que a gente pare de tentar e que a gente comece a confiar a Ele os nossos problemas. Você não dá conta de resolver o teu problema sozinho, mas você tem um Deus que é maior do que os seus problemas. E quando nós vamos aprendendo a confiar, Deus, Ele vai usando cada um dos nossos problemas como um instrumento para efetuar mudanças na nossa vida através do seu poder glorioso. Ele dá utilidade para os nossos problemas. E eu vou repetir essa frase porque eu quero que vocês prestem atenção a isso, ao que o Espírito Santo de Deus está dizendo. Sabe o que Deus vai fazer com os problemas que surgem na tua vida? Aqueles gigantes que aparecem diante de você, que você se sente pequeno demais, fraco demais. Deus vai usar cada um desses problemas como um instrumento para efetuar mudanças através do seu glorioso poder. Ele vai gerar mudanças na sua vida. Nas mãos de Deus, os nossos problemas ganham utilidade. Deus, Ele faz com que as lutas da vida, as circunstâncias contrárias,
os problemas se transformem no nosso maior aliado, em nos transformar, em nos moldar. E é isso que o poder de Deus faz. Os nossos problemas deixam de ser obstáculos. Eles se transformam em oportunidades divinas. Será que você está compreendendo, meu irmão? Deus, Ele está iluminando o seu entendimento com essa verdade agora. Em nome de Jesus, não resista. Se renda ao que o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração. Paulo, ele testemunhou em Romanos capítulo 8, versículo 28, o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Nas mãos de Deus os nossos problemas ganham utilidade. O poder da ressurreição nos capacita a lidar com os nossos problemas diários. A grande questão aqui é a forma como nós lidamos com os nossos problemas. E Deus espera que eu e você tenhamos uma visão diferente dos nossos problemas. Deus espera que nós confiemos nele ao invés de tentarmos do nosso modo, na nossa força, do nosso jeito. Ele espera que nós oremos diariamente para percebermos o seu poder que atua em nós. Deus espera que nós usemos do seu poder para nós termos uma visão divina da nossa vida. Deus espera que nós leiamos a Bíblia. Deus espera que nós meditemos em sua palavra para que o seu poder flua através de nós. Deus espera que nós mantenhamos comunhão com Ele e com o seu povo para que o seu poder venha se manifestar através de nós. Será que você percebe aquilo que Deus está dizendo? O poder de Deus nos ensina a lidar com os nossos problemas. O poder de Deus transforma os seus problemas em oportunidades divinas de crescimento e transformação ao seu coração. E por fim, em terceiro lugar, o poder de Deus transformará a nossa personalidade. O poder de Deus transformará a nossa personalidade. E nesse momento eu estou orando e crendo que Deus, Ele está abrindo os seus olhos. Eu também estou crendo que Deus está iluminando o nosso entendimento para vermos como o poder da ressurreição age na nossa transformação. O poder de Jesus transforma a nossa vida. O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos cancela o nosso passado. Glória a Deus, meus irmãos. Cancela o nosso passado. O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos nos ensina a lidar com os nossos problemas para nós vencermos cada um deles. Glória a Deus por isso. Mas esse poder faz mais do que isso. Esse poder muda a nossa personalidade. Ele nos transforma por inteiro. Ele nos muda por completo. Mais uma vez, pense comigo. O que é que você gostaria de mudar em você? O que é que você gostaria que fosse diferente na sua personalidade, no seu jeito? Uma dica aqui que eu te dou, se você é casado e tem dificuldade em responder essa pergunta, pergunta para o teu esposo, para o teu cônjuge. O que é que você gostaria que fosse diferente em mim? Qual área da minha vida que você gostaria que eu mudasse? O poder da ressurreição nos ajuda a mudar a nossa personalidade, meus irmãos. E isso é algo glorioso. E a única coisa que nós precisamos fazer diante de tudo isso é nos rendermos ao trabalho transformador de Jesus. E o resto é com Ele. É Ele quem faz. Veja só o que a Bíblia diz que acontece quando nós estamos em Jesus. Olha só o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Paulo, ele diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Eu quero repetir a leitura desse texto e peço que você leia como um brado de vitória. Vamos juntos? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. O passado foi cancelado, meu irmão. O passado ficou para trás. Jesus, Ele muda a sua personalidade. Ele te transforma por completo. O texto é claro, tudo muda.
até mesmo a nossa personalidade. Deus, Ele utiliza-se de processos para mudar a nossa personalidade e a nossa maneira de viver. A nossa personalidade sem Jesus, ela é totalmente desfigurada, ela é totalmente deformada, mas quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, Ele dá início às mudanças que a nossa personalidade desfigurada pelo pecado precisa, necessita. Nós não somos mais o mesmo, o nosso coração é transformado, o nosso gosto pela vida, o nosso gosto pelas coisas muda. A nossa personalidade é transformada pelo poder de Jesus. E essas mudanças, elas acontecem de dentro para fora, do nosso interior para o nosso exterior. E Deus faz surgir uma personalidade semelhante à de Cristo em cada um de nós. A Bíblia chama isso de nascer de novo. A Bíblia chama isso de novo nascimento. E isso não tem nada a ver, não significa ser reencarnado em um corpo melhor, uma outra vida, não, de maneira nenhuma. Isso significa sim um novo começo, uma nova oportunidade, uma página em branco para ser escrita, uma nova história. Qual é a parte da sua personalidade que você mudaria se você pudesse? Talvez você seja um tipo de pessoa que poderia ser descrita da seguinte forma: eu estou sempre atrasado, eu estou sempre interrompendo um projeto, eu estou sempre me precipitando, eu estou sempre explodindo, eu estou sempre deprimido, zangado, caminho o tempo todo ansioso. Eu tenho certeza de que você sabe muito bem qual é a parte da sua personalidade que você gostaria que fosse diferente, que você gostaria que fosse de uma outra forma. Então, por favor, guarde isso em nome de Jesus. O poder da ressurreição pode transformar a sua personalidade. Aquilo que parece impossível. Esse homem não tem mais jeito. Essa mulher não tem mais jeito, pastor. Pastor, o senhor está falando isso aí porque o senhor não me conhece. Eu sou uma pessoa difícil demais, mas não tem personalidade que é difícil demais para o poder da ressurreição. Jesus tem poder para transformar a tua vida. Jesus tem poder para transformar o teu marido, a tua sogra, o teu irmão, aquele teu parente difícil de lidar. Jesus tem poder para transformar. E só Ele é que pode fazer isso. Mas você tem que se render a Ele. Não tem outro jeito. Você tem que reconhecer diante dele: Senhor, eu não posso. Eu reconheço que eu sou frágil, eu reconheço que eu sou um improvável, eu reconheço, Senhor. Sabe, meus irmãos, a Bíblia ela apresenta um princípio muito importante em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, para que essa transformação venha a ocorrer nas nossas vidas. De fato, quem nasceu de novo, tem um novo modelo de vida. Aquele molde antigo que o mundo usava para nos modelar já não serve mais. E olha só como a Bíblia apresenta esse assunto em Romanos 12, verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A verdade aqui é clara, meus irmãos. Preste atenção ao que Deus está te dizendo. Não permita de modo nenhum que o mundo ao seu redor te force a se encaixar aos seus padrões, aos seus moldes, mas deixe que o Espírito Santo de Deus, que o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, molde e transforme a sua maneira de pensar completamente. Olha só o que o Espírito Santo está dizendo: assim diz o Senhor, é assim que você vai experimentar na prática a minha vontade, que é boa, perfeita e agradável. É assim que a sua personalidade será transformada. Deixa a minha palavra renovar a sua mente e a sua personalidade será transformada, diz o Senhor. Eu cancelo o seu passado, creia. Eu te ensino a lidar com os seus problemas, acredite. Eu transformo a sua personalidade. Submeta-se à mudança de mente que a minha palavra gera em você. Deus, Ele quer
que você abandone agora a procrastinação, essa coisa de ficar deixando para amanhã. Amanhã, pastor, amanhã eu vou me render minha vida, amanhã eu vou me entregar por completo, amanhã ainda tem tempo. O mal é que está por trás disso para tentar te destruir de todas as formas. Pare de adiar aquilo que é essencial para a tua vida. Hoje o Espírito Santo de Deus está aqui falando ao seu coração. O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está aqui. E Ele está te oferecendo transformações. E a transformação que só Ele pode fazer, que é fazer você nascer de novo para uma nova vida, com um novo propósito, com um novo sentido. É só Jesus que pode fazer isso. E então chega um momento nas nossas vidas, meus irmãos, que nós precisamos deixar de sermos complacentes, de sermos preguiçosos, medrosos, de sermos incrédulos. E a gente precisa dizer e tomar posse dessa promessa do Senhor. Uma coisa é dizer que Jesus Cristo pode cancelar o seu passado. É fácil dizer isso. Jesus pode mudar a minha vida. Jesus pode cancelar o meu passado, é verdade. Ele pode me ajudar a vencer os problemas que eu estou tentando enfrentar agora. Ele pode transformar a minha personalidade. Mas outra coisa totalmente diferente é você sair da inércia que você se encontra e deixar que de fato Jesus transforme a sua vida por completo. E você precisa fazer isso hoje, se você ainda não fez. Por isso eu convido você a fechar os seus olhos e a refletir na tua vida. Hoje é o momento certo de você se render completamente a Jesus. Hoje é o momento certo de você se entregar ao poder que cancela o passado, ao poder que te ajuda a lidar com os seus problemas hoje, ao poder que transforma a sua personalidade. Você sozinho não pode, você sozinho é incapaz, mas Jesus pode transformar a sua vida. A única coisa que você precisa fazer é reconhecer: Senhor, eu não posso sozinho, me ajuda, Jesus. Transforma a minha vida, Senhor. Eu quero ser diferente, eu quero ser uma nova criatura. O passado tem me perseguido, as acusações têm me perseguido, a culpa daquilo que eu fiz tem me perseguido. Ó Jesus, cancela o meu passado. E se você fizer essa oração, e se você fizer essa declaração, o seu passado estará cancelado pelo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Toda a dívida está paga, totalmente paga. E a única coisa agora que você precisa fazer é se render completamente a Jesus. E o resto é com Ele. Toda a transformação é com Ele. O poder de Cristo está entre nós. Não resista. Renda-se ao Senhor. Eu não posso terminar esse culto sem dar oportunidade para pessoas que estão aqui nessa manhã, que precisam dizer sim para Jesus, que precisam dizer: Senhor, eu me rendo. Senhor, eu quero me livrar do meu passado para viver o presente, a vida nova que o Senhor tem. E se você é essa pessoa, eu peço que você levante uma de suas mãos aonde você está, porque eu quero orar por você. Pode levantar uma de suas mãos para que eu veja, para que eu ore pela tua vida. Várias mãos sendo levantadas. Aleluia, Senhor. Cancela o passado dessas pessoas, ó Pai. Gera transformações que só o Senhor pode fazer. Eu quero fazer um novo convite. Você que foi corajoso de levantar a sua mão, eu peço que você, neste momento, se coloque em pé e venha até aqui à frente, porque eu quero orar por você, porque o poder transformador de Jesus está aqui, e Ele tem perdão para você, Ele tem transformação para a sua vida. Saia do seu lugar, venha até a frente, Jesus te chama, venha até Ele, venha até o poder transformador, o poder que ressuscitou Jesus dos mortos, o poder que é capaz de transformar a sua vida por completo, o poder que é capaz de apagar o seu passado e de gerar transformações que só Ele pode. Venha, se renda hoje a Jesus. Talvez essa vai ser a única oportunidade que você vai ter. Você não sabe o que vai acontecer no seu amanhã, mas hoje Jesus está te chamando. Renda-se a Ele, entregue-se por completo. Da mesma forma como Ele cancelou o meu passado,
Da mesma forma como Ele tem me ensinado diariamente a lidar com os meus problemas, da mesma forma que Ele tem transformado a minha personalidade, os meus defeitos, e como eu sou uma pessoa difícil de lidar, mas Ele tem me mudado. Da mesma forma Ele também está transformando hoje a sua vida e te oferecendo essa oportunidade que é única, renda-se ao Senhor. Oh Jesus, aqui estão essas pessoas, ó Pai, que ouviram a Tua voz, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre ouve a nossa oração. Obrigado por ter movido esses corações e levado cada um aqui a entender que eles precisam de Ti. E essas pessoas que estão aqui se rendendo a Ti, meu Pai, como Senhor e Salvador de suas vidas, que o Senhor os receba e que o Teu Espírito Santo transforme essas vidas, cancelando o passado, ensinando cada um a lidar com os seus problemas na vida diária, transformando a personalidade, tudo aquilo que precisa ser moldado, tudo aquilo que precisa ser transformado, ó Deus, tudo aquilo que precisa ser lavado, purificado. Faça isso, Senhor. Portanto, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós cremos na Tua promessa. Ó Deus, aqueles que estão em Cristo são nova criatura, as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Há um futuro glorioso de esperança e de bênção para a vida desses que estão se rendendo. Eu creio, Senhor, e eu profetizo curas, eu profetizo milagres. Ó Deus, a Tua palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Purifica o Teu povo, Senhor, de toda injustiça, e faz o Teu milagre, o milagre da transformação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Missionária Central de Maringá